Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por este vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58 e 58J da Resolução número 263/90 do Regimento Interno. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 9h31. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2 do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12h32, prazo máximo de 3 horas esse trabalho. Estão presentes aqui o vereador Coronel Meira e esse vereador Júnior Locadora. Foram convocados e convidados, né, a secretária de Saúde, Júlia, e o secretário de Finanças, Everton. Conforme determina o parágrafo 1 do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será: mediante prévia inscrição e restringimento se os assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra, incluído para a resolução número 517, de 27 de 6 de 2013, os vereadores por primeiro, expondo suas observações e indagações aos expositores, incluído pela resolução número 517, de 27 de 6 de 2013. B, qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. O objetivo dessa audiência pública convocada por este vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência do Poder Legislativo visa a prestação de contas referente ao recurso de contrapartida no âmbito do programa Mais Médicos do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho, Uninove, Campus Bauru, para o Sistema Único de Saúde, SUS de Bauru. Deverá ser apresentado ano a ano de todo o valor levantado pela instituição de ensino para a finalidade, o valor repassado diretamente à Prefeitura ou às outras organizações por intermédio da Prefeitura, além do esclarecimento sobre todas as ações e projetos executados com esses recursos, detalhando o orçamento em cada um deles, um saldo em favor do município, de outras organizações que atuam no SUS, e ações e projetos futuros de planejamento, detalhando o cronograma e orçamento. Eu já quero aqui agradecer a presença, né, da secretária, do secretário, aqui os diretores que fazem presente. Daqui a pouco eu vou estar nomeando o nome dos que fazem presente. Coronel, você quer falar alguma coisa? Bom dia, vereador Locadora, bom dia, secretária Júlia, bom dia, secretário Everton, bom dia, servidores que aqui se fazem presentes. Na verdade, o assunto que o vereador Locadora trouxe até nós, ele acabou surgindo agora acabou em razão da publicação do edital no Diário Oficial, né, para a construção do novo hospital, acabou gerando mais dúvidas ainda. Então, na verdade, o que nós gostaríamos hoje aqui é de esclarecer de uma vez por todas, né, como é que vai ser a modelagem do hospital, os recursos que serão utilizados para a construção do hospital. Secretária, pega o telefone aqui, assim, a senhora não precisa nem ficar em pé. Não, é só porque a gente pode... Fica mais fácil para a senhora, assim. Vamos facilitar aí para todo mundo. E também, o que nós temos interesse em saber é sobre os repasses da Uninove. Poxa vida, se nós temos um caixa, ou nós temos lá um saldo com a Uninove, por que não usar o recurso da Uninove ao invés de usar recursos da própria Receita? Então, por isso, talvez a presença do secretário de Finanças também é que se faz importante, se faz necessário. Então, não sei se você vai começar a fazer as perguntas, Locador. Posso começar? Então, secretário, a primeira coisa que eu gostaria de saber, antes de entrar no assunto do hospital, é objeto dessa audiência pública, é sobre o convênio que existe com a Uninove. Eu fiz contato com a Uninove e eles me disseram que há um litígio, há uma divergência de valores, né, em que a Prefeitura diz ter direito e a Uninove diz que aquele valor exigido pela Prefeitura não corresponde à realidade, porque, na verdade,
segundo a Uninove, foi assinado um documento pelo secretário de Saúde, o Fogolin, e o Fogolin, nesse documento, ele diz mais ou menos assim, eu preciso saber se esse documento existe. Primeiro, eu quero saber se esse documento existe. E o Fogolin, nesse documento, ele permite a transferência de recursos desse convênio, né? Porque o convênio ele existe porque os repasses de um percentual da mensalidade dos alunos vai para um fundo, lá que é administrado pela Uninove, não é um fundo do município, não é um fundo municipal, e esses recursos eles são utilizados e repassados para a prefeitura como contrapartida pelo uso dos equipamentos públicos de saúde municipal pelos alunos na sua formação. Como o município não dispõe de um hospital e os alunos necessitam complementar a sua grade curricular em hospitais, então, eles foram promover os seus estágios também no hospital estadual. Daí a razão de parte desse recurso que vinha para a prefeitura, que a prefeitura faz jus, foi para a FAMESP. Então, tudo isso são situações que eu fui apurando aos poucos, mas eu gostaria de saber detalhadamente, né? Como é que... agora nós temos um segundo convênio, nós temos valores e percentuais diferentes, me parece que agora é 7% do valor da hora-aula. Não, R$ 7,5 hora aluno. Outra métrica. Então, é isso que eu queria saber. Vamos começar, que acho que são várias perguntas. Depois o senhor vai me lembrando. É isso aí. Tique a tique. Senão a gente faz uma lista, depois eu não consigo até onde eu guardei. Vamos começar pelo princípio. Primeiro, é muito importante a gente... Fazia tempo que a gente não vinha aqui conversar sobre esse assunto, e é muito importante a gente manter os canais abertos e essas informações atualizadas. E louvo a Câmara Municipal por essa iniciativa, porque aí a gente não fica só ouvindo narrativas e hipóteses, e a gente, eventualmente, tem, e necessariamente, tem que se juntar, tem que unir forças para fazer as coisas melhorarem no município de Bauru. Então, tanto do ponto de vista do relacionamento executivo-legislativo, como do ponto de vista interinstitucional, no ecossistema das empresas, sobretudo as instituições de ensino que nos cercam. Eu queria só fazer um preâmbulo antes, que eu acho que para vocês dois, principalmente, que conhecem o assunto, não seria novidade, mas para quem nos assiste, é até bom que fique registrado, vamos entender como é que nasceu toda essa história, né? O programa Mais... Até porque, na convocação, eu até pensei, nossa, eu vou conseguir explicar, pelo menos, a beleza dessa arquitetura, que, na verdade, começa com o programa Mais Médicos, que foi instituído na Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, que prevê o programa Mais Médicos com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, com os seguintes objetivos: diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias, a fim de reduzir as desigualdades regionais da área da saúde, fortalecer a prestação de serviços na atenção primária no país, aprimorar a formação médica no país, ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, fortalecer a política de educação permanente, aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde. E aí eu gostaria de, rapidamente, só ressaltar reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para residência médica, com menor relação de vagas e médicos por habitante, instituição de um programa próprio de bolsas de estudo, e aí as definições dentro da lei que dizem da questão do chamamento e da autorização para o funcionamento dos cursos de medicina. E aí nós vamos falando de um processo de pré-seleção dos municípios para a autorização de funcionamento dos cursos de medicina, com critérios claros, com metodologia, que nós temos toda aqui anexa, a autorização de funcionamento da instituição de educação superior privada, o termo de adesão para a instituição oferecer instituição de ensino superior vencedora do chamamento público mediante contrapartida,
a ser disciplinada em ato de ministro de Estado e Educação, e a gente tem depois, vamos abrir e comentar, a portaria que define as regras da aplicação da contrapartida, para ficar claro, a estrutura de serviços, os programas de saúde necessários para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em medicina, entre outros. Muito bem. Uma vez feita essa publicação da lei, partimos para o edital, que foi a seleção dos municípios, com todas as qualificações e todo o processo transparente, competitivo, para a habilitação dos municípios. Depois nós fizemos, foram publicados, foi publicada pela Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior o edital para a seleção das instituições de ensino privadas, no ano seguinte, em junho de 2014. E aí, todo o processo, de fato, acontece, e Bauru se habilita em 2014, e, aparentemente, o processo vai seguir aqui na cidade. E aí nós temos a culminação dos resultados, depois algumas judicializações. Finalmente, isso aí é importante complementar, que publica-se em 2014, dia 25 de agosto, o gabinete, é uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Educação, com a definição do que sejam essas contrapartidas que as instituições de ensino privadas vão ter que dar aos municípios, quando implantados os cursos de medicina. Portanto, formação para os profissionais pode ser aplicada, a contrapartida deve ser aplicada, sempre criteriosamente do ponto de vista do que está previsto no Plano Municipal de Saúde, que sejam as prioridades justificadas pelo município, o gestor, que será o implementador e o direcionador dessa contrapartida. Portanto, formação para os profissionais da rede de atenção à saúde, construção e ou reforma de estrutura dos serviços de saúde, aquisição de equipamentos para a rede de atenção à saúde, pagamento de bolsas de residência médica em programas de medicina de família e comunidade, no mínimo 2 outros de áreas prioritárias, por exemplo, clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia. Por que eu estou mencionando tudo isso? Para a gente poder entender a arquitetura do Mais Médicos. E como ele é importante, porque ele está por trás de tudo isso que a gente está discutindo agora, que culmina nesse processo administrativo, ainda entrando numa fase posterior, que é a questão da contrapartida, e dessa qualificação dessa contrapartida. Daí, no município de Bauru, nós tivemos esse processo que foi formalizado em 2017, tendo início as atividades da Uninove, que foi habilitada a exercer o curso de medicina aqui na cidade. Então, a partir de 2017, no então governo Gazeta, em 6 de outubro de 2017, a pedido do gabinete, foi elaborado uma minuta de convênio para a realização dos estágios entre as partes. Tem o número do processo aqui, nós temos toda a documentação anexa, só rapidamente fazendo a cronologia. A 9 de julho, fez um convênio com a Associação Educacional para a celebração de atividades do curso de medicina, estágio obrigatório, atividade de preceptoria, serviço de verificação de óbito, contrapartida registrada no ensino conforme a legislação. O processo foi remetido, então, à Procuradoria, que se manifestou, trazendo à baila que a relação de estágio deveria ser utilizando a legislação municipal. Quanto à implantação do SVO, na época, como foi sugerido, a utilização de outro termo de implantação, tendo em vista que o serviço se encontrava na estrutura organizacional subordinado ao Departamento de Urgência e Emergência. E, na verdade, precisaria se alterar uma lei. Continuando nesse processo, tivemos a vigência, começamos com um ofício à Secretaria de Saúde, a Uninove, solicitando providência para uma reforma. Isso em 2018, tá, gente? Dia 5/2/2018. Nós estamos falando de depois toda essa listagem sendo com a comprovação da prestação de contas e tudo mais, mas primeiro foi feita uma solicitação para reforma e aquisição de equipamentos imobiliários, para o funcionamento da unidade Chapadão, Mendonça, à época um valor informado de 452 mil. Outros
Pedidos se seguiram de reformas, de atas de reunião do gabinete e com as empresas, com as cotações, com a declaração de cumprimento de contrapartida. Isso foi se seguindo 2018, 2019 e, finalmente, a apuração em ata do ofício informando a finalização do cumprimento de contrapartida referente ao primeiro semestre de 2017 e parcial de segundo semestre de 2018. Requerendo as peças contábeis indispensáveis à comprovação do faturamento apurado no período e requerendo a manifestação da instituição quanto à prorrogação do convênio. No mês seguinte, a Uninove encaminha a relação nominal dos alunos com os valores, ratificando o valor da contrapartida referente ao primeiro semestre de 2017. Em 2019, ela encaminha também o valor da contrapartida para o primeiro semestre de 2018. E assim foi, até que nós tivemos, em 2020, o ofício do secretário, à época, solicitando à Uninove os valores a serem repassados a título de contrapartida, ao título de referência do segundo semestre de 2019, além de requerer as peças contábeis indispensáveis ao faturamento apurado durante o período requisitado. Não houve resposta. O valor da contrapartida foi apurado. Quando houve a substituição, entrou um outro secretário, encaminha à Secretaria de Negócios Jurídicos a juntada de documentos relacionados no gabinete que tratavam do assunto, requerendo orientações como proceder, haja vista as diversas dúvidas que envolviam a formalização do convênio. A Secretaria de Negócios Jurídicos enviou o processo que originou o convênio com as documentações pertinentes, esclarecimentos técnicos que o COAPES e o Programa Mais Médicos mencionados e seus desdobramentos. O COAPES, depois nós vamos nos dedicar a especificar. O COAPES nada mais é do que o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde, que é um instrumento de pactuação que consolida e dá transparência aos atos entre as instituições de ensino e a rede pública de saúde. E, na verdade, como a gente fez aqui em Bauru, nós priorizamos o curso de medicina, mas ele pode ser feito em várias áreas, né? Não é necessariamente restrito ao curso de medicina, ele pode ser ampliado, mas, no caso aqui, como já existia o mecanismo da comprovação e dessa estrutura do COAPES, com um conselho gestor e com participação das entidades de ensino e os representantes do poder público, optou-se por recomendar a implantação do COAPES junto ao Programa Mais Médico, porque ele faz parte da instrução da lei. Esclarecimentos de que o serviço de verificação de óbitos, bem como os motivos, serão consequências técnicas, especialmente no caso do Programa Mais Médicos e, enfim. Continuando, o secretário, à época, devolve com os esclarecimentos, mas informa que os valores de contrapartida à época, com os documentos encontrados, se referem segundo semestre de 17, primeiro de 18, segundo de 19. De acordo com uma declaração de cumprimento de contrapartida, em 17/9, traz um saldo, à época, de 968 mil, mediante obra realizada, documentada em todo aqui nosso processo. A Uninove encaminha o saldo atualizado e sugerindo o depósito do Fundo Municipal. A Secretaria recusa o depósito por não haver previsão legal de depósito e requerer o cumprimento da contrapartida, além disso, informando o término do primeiro aditivo. Muito bem, por que a gente não pode haver o depósito? Porque, na verdade, você materializa e você mede, apura, por meio da comprovação do gasto, o que foi gasto pela entidade. Não existe entrada de recursos, não existe depósito de recursos em conta. É a comprovação que tem que se dar. Você tem que prestar contas do que foi gasto, não pode ser transferido ao município. Então, já existe uma interpretação que sempre é constantemente retificada e que está prevista na portaria, que como deve ser a aplicação da contrapartida e como deve ser a apuração da mesma. Então, é só para registrar que toda essa documentação, desde o começo, tem registro formal. Nós fizemos um consolidado de tudo isso, e nós estamos aqui fazendo um índice da evolução histórica para a gente poder entender como foi essa evolução da prestação de contas.
O segundo parecer jurídico, de 26/6/20, trouxe que não é possível prorrogar o que não tem mais vigência, uma vez que o convênio tinha sido vencido em 15/2/20, além do que o convênio informa que, analisado pelo, então, procurador Ricardo Chama, o convênio foi realizado sem publicação em Diário Oficial, o que torna nulo, né? O prefeito, então, autoriza a celebração e elaboração de um novo convênio em 23/7/20. Terceiro parecer jurídico, orienta para que seja instituído o COAPS no município. Por quê? Porque o COAPS é um instrumento de pactuação, governança e transparência. Então, ele é recomendado na medida em que ele é bipartite e inclui tanto as entidades de ensino que exercem, no caso, a atividade referida, no caso, o curso de medicina, como os órgãos técnicos da prefeitura, incluindo a Secretaria de Representantes de Fazenda, Secretaria de Negócios Jurídicos, sobretudo Saúde. Dia 27/8/20, a Uninove autoriza o valor de contrapartida e a SNJ encaminha comunicação à Uninove, solicitando novamente as peças contábeis para a comprovação dos valores da contrapartida, para que então pudesse ser firmado o termo de execução da contrapartida, que deverão constar as modalidades estabelecidas pelo município. Na mesma data, a Uninove devolve e-mail informando que o saldo da contrapartida é aquele. Então, aí, dali em seguida, segue-se uma solicitações atrás de solicitações com os arquivos de demonstração dos superávites dos exercícios findos, além das demonstrações contábeis, e tudo em termos consolidados. Entretanto, a natureza jurídica da cooperação é necessária, é orientada para que seja devida instrução processual do que houve entregue pela entidade e a ausência de validade. Assim, não se poderia falar em saneamento do processo. Então, fomos evoluindo em termos da... não há como opinar no que diz respeito às divisões de contrapartida quando entendemos que os valores que foram apresentados pela instituição são valores consolidados, de todo o Estado. Não existe especificamente a comprovação da atividade que foi exercida, ou que foi das atividades que foram aplicadas no município. O ofício, em 11/20, estamos falando já 3 anos depois da vigência do contrato, o ofício da Secretaria Municipal para a instituição Uninove informa que não seria possível a elaboração do termo de quitação, uma vez que a Secretaria não possui as notas fiscais dos equipamentos imobiliários, também não foram remetidos as cópias das notas referentes às execuções das obras nas unidades de saúde referidas. A Secretaria, em seguida, monta um processo e encaminha, localiza o acordo de cooperação original e encaminha a SNJ solicitando a formalização e entendimento ao princípio da publicidade dos atos da administração pública, bem como dando prosseguimentos aos aditivos e adequações necessárias ao convênio. Quinto parecer jurídico, sugere a republicação do acordo de cooperação, que foi publicado em novembro de 2020. A Secretaria, em atendimento às orientações da Secretaria de Negócios Jurídicos, encaminha à Secretaria de Finanças todo o levantamento das notas fiscais, em termos do recebimento e da execução das obras, encontradas nos arquivos, a fim da análise desta e posterior envio à cooperação. No período, no que tange a 2017 e 2020, o cumprimento da contrapartida totalizou 3.345.143. E aqui as páginas constam todas do processo. Em 28/12, a Secretaria de Finanças verificou as divergências nos valores apresentados, a saber que os 10%, em termos de valores, de volumes, sobre faturamento, correspondentes aos anos de 2017, 18 e 19, estimava-se 7.347.000 e não 5.686.000. Deste modo, o valor da contrapartida contabilizado e efetuado, informado pela instituição, foi de 3 milhões, devendo ainda 4,3 milhões, e que essa diferença estaria no valor apresentado referente a 2019. Mudamos a gestão.
em 2021, assume a gestão da prefeita Suelen Silva Rosim, com um 6º parecer jurídico. O processo é novamente remetido à Secretaria de Negócios Jurídicos e consta parecer jurídico, reiterando os outros 4. E acrescenta que não há dar como quitação aos valores, devendo notificar extrajudicialmente a instituição de ensino para que informe a base do faturamento utilizada. Bases, balanços e cálculos, inclusive do período de 20, nos termos da manifestação da Secretaria de Finanças. E que ainda, quanto à cláusula que solicita o repasse de contrapartida ao Estado, a uma entidade, há que se considerar que não consta tal prerrogativa no edital, que foi ganho pela entidade. Então, é anexa a minuta da notificação para conhecimento e assinatura do seu secretário, da nova gestão. Em 21, em fevereiro de 21, a Secretaria Municipal encaminhou toda a documentação requerida pelo setor jurídico da Uninove, incluindo a notificação extrajudicial. Em 21, o 7º parecer jurídico reitera à universidade, solicitando novamente, sem resposta, informou que o secretário enviou uma notificação novamente em 15 de abril. A Secretaria, através do seu processo, encaminha a Secretaria de Finanças e Jurídico para ratificação do não entrega da documentação. O parecer jurídico traz vários questionamentos quanto aos valores de 17, de 18 e 19, e a legalidade quanto ao repasse de parte da contrapartida a uma outra instituição que não seja a Uninove. A Secretaria de Finanças esclarece os questionamentos da SNJ e que a diferença do valor está justamente no informado pela instituição a ser transferido para a suposta instituição FAMESP, que não é, na lei, e não é considerada, não é parte da legislação. Portanto, esse repasse não poderia e não pode ser contabilizado. Evoluímos, fizemos depois a declaração em 10 de 21, declaração assinada pelo secretário, então, de Saúde, que os valores da contrapartida referentes ao 2º semestre de 2017 e ao 1º de 21 foram disponibilizados, até o momento, no valor de 4.612 milhões. O 11º parecer jurídico demonstra manifestação da minuta apresentada, realizando os ajustes, solicitando a adoção integral das providências elencadas ao final dos pareceres. A minuta foi enviada à Uninove. Consta o ofício da instituição o valor de contrapartida referente ao 1º semestre de 22, correspondente a 5.500.000. E em 3/4 de 23, aí nós já estamos falando já do ano passado, informamos que as tratativas com a minuta devem ser realizadas pela Secretaria de Saúde, não de Negócios Jurídicos, e que a minuta do 2º aditivo, prorrogando até 10 de maio de 23, deve ser incorporada e apresentada para que a Secretaria tomasse ciência. Eu chego em seguida, eu encaminho o processo ao doutor Nilo. Foi feito um 13º parecer jurídico, que informa que o acordo de cooperação, que ainda se encontra vigente, não encontrou sua justificativa para a dilação de prazo, que poderia ser justificado. Deste modo, atendendo aos requisitos, não haveria óbice à prorrogação. Em seguida, eu consulto novamente a Secretaria, datando de 8 de agosto de 2003, envio e-mail, na mesma data, requerendo os valores referentes à contrapartida que sejam aplicados na construção do Hospital Municipal de Baú, com 60 leitos, detalhes de dimensionamento e especificações de leito. Requero ainda a documentação legal da contrapartida, executada até então, que fossem enviadas as peças técnicas, contábeis, indispensáveis à comprovação do faturamento apurado durante o período requisitado. Tudo isso está documentado dentro do processo. Em seguida, fizemos um despacho, e a prefeita assina um despacho para a Secretaria de Negócios Jurídicos, datado em 28/8 de 23, solicitando prioridade de quais seriam as medidas eficazes e cabíveis para assegurar que a municipalidade tenha todos os esclarecimentos necessários acerca das avanças realizadas com a Uninove e assegurar que o município recepcione todos os valores que lhe são devidos a título de contrapartida. Veja, só fazendo um parênteses, ninguém pede dinheiro
depositada em conta, pede que seja executada a contrapartida na forma da portaria interministerial e comprovada na forma de atestado, documentação, notas fiscais, que foi aplicado o recurso correspondente ao previsto no valor de contrapartida. Isso é muito importante deixar claro, porque, inclusive, para quem está assistindo a gente, dá a impressão que a gente tem um volume lá, numa conta, que está... Não. Essa contrapartida ela tem que ser comprovada na forma das 4 alternativas aplicáveis dentro da portaria interministerial. Então, não se trata de um valor, está lá o dinheiro na conta, tá, gente? Não é. Nós temos que comprovar a entidade, tem que, juridicamente, tecnicamente, contabilmente, comprovar, na forma do que é requisito da lei, como foi aplicado e quanto foram aplicados desses recursos que estão previstos na lei. Então, trata-se, é além disso, não é comprovar o recurso, é comprovar a aplicação do recurso, como foi assinado no compromisso em que essa entidade assumiu quando ganhou um edital. Só continuando para a gente chegar ao momento presente. 11 de 9 de 23, trazemos à baila que já foram diversos os pareceres emitidos pela Secretaria quanto à formalização do convênio, vencido em 20, tendo vigente apenas o acordo de cooperação, informando a impossibilidade do parecer, a impossibilidade da FAMESP entrar como possibilidade de repasse de contrapartida, por não haver previsão legal, o que, de fato, afrontaria a lei dos mais médicos, isso já todo documentado. Além disso, a Secretaria já emitiu parecer porque os valores informados pela Uninove são incontroversos. Portanto, a Secretaria de Saúde requereu diversas vezes e comprovou à Uninove o envio das peças contábeis e a comprovantes fiscais para prestação de contas e controle dos gastos. Portanto, sugerimos o fim da adoção de medidas judiciais para a obtenção de informações. Muito bem. Isso nós estamos falando de 11 de 9 de 23. A prefeita, inclusive, publica no Diário Oficial, em 3 de 10 de 23, requerendo prazo de 10, uma notificação de solicita envio urgente à Uninove, publica em Diário Oficial, em 3 de 10 de 23, requerendo o prazo de 10 dias para apresentação de peças contábeis dos anos 2020, 21, 22 e 23. Processo 135.990 de 23, que eu acho que até o vereador Meira já solicitou, acho que capa a capa, né, vereador? Não sei se foi esse. Datado de 4 de 9 de 23, requerendo parecer jurídico quanto à manutenção dos estágios. Isso vocês lembram bem, que houve, até eu vim aqui, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu vim tratar do assunto, por ocasião de uma outra audiência, mas a gente acabou explicando esse assunto, trazendo que, em 17 de 8, no processo, ou um outro processo, nós anexamos parecer que não havia óbice para assinatura do instrumento, no caso COAPES, justificável para a realização dos estágios, entretanto, sem a prévia formalização entre as partes. Fizemos um novo ofício de 26 do 10, à Uninove, sobre a possível abertura, inclusive, do ambulatório integrado de saúde, uma vez que isso tenha sido trazido em audiência pública, da SEI das contrapartidas aqui. Mencionando em audiência pública, e requeremos, a audiência foi dia 17 de 10 de 23, e requeremos o número de protocolo de entrega à saúde, contendo um plano de trabalho do ambulatório e a respectiva proposta. Isso nós notificamos e solicitamos. Depois nós podemos até ver, isso faz parte desse processo, mas eu vou detalhadamente falar sobre esse encaminhamento e o que veio de volta. Só parênteses. Mas vamos continuar na cronologia para a gente fechar o contrapartida. Em 23 de 2 de 24, apenas, nós fizemos um e-mail recebido da Uninove, contendo a prestação de contas dos alunos matriculados nos anos de... Estamos falando, gente? 23 de 2 de 24. Tomamos o primeiro e-mail da Uninove, contendo a prestação de contas dos alunos matriculados nos anos de 21, 22 e primeiro semestre de 23. Tudo isso está numerado, comprovado, juntado no processo. E-mail recebido em 27, 4 dias depois, 27 do 2, contendo a proposta de integração dos consultórios médicos da Uninove com o sistema de saúde municipal. Inclusive, depois da nossa orientação de que nós não podemos incorporar um ambulatório que tem todo o trâmite legal para ser, primeiro,
primeiro tem que se registrar um CNES, depois pedir a licença de implantação, depois a pactuação entre a rede do Sistema Único de Saúde, a validação em si, a inserção deste equipamento, que, na verdade, ele vai fazer parte do sistema municipal. Ele não pode agir como um laboratório privado. Isso aí já tinha sido passado, foi passado de maneira formal, nós documentamos, mas recebemos de volta a solicitação da integração. E respondemos, em resposta da SMS a esse ofício, referente ao protocolo, no que tange à integração dos consultórios e dando todas essas explicações de como deveria ser feito o trâmite, que para nós continuo e ratifico essa posição. Seria muito importante ter a parceria e ampliar os nossos ambulatórios com a parceria da Uninove, mas tem que ser feito um processo formal, sobretudo identificando em plano de trabalho quais seriam as funções desse ambulatório, até porque tudo isso é parte integrante da habilitação técnica e depois do processo que se seguirá para essa incorporação. Continuando. O Departamento de Saúde Coletiva, nós, quando recebemos esse protocolo da Uninove, depois fomos informados de que havia sido solicitado a instalação do referido ambulatório, nós enviamos para a saúde, nos enviaram em 14/3, a solicitação e a informação. Em 23/2, nós contemos... só para fazer um parênteses, eu acho que seria bom a gente entender o seguinte: quando a gente recebeu essa solicitação da integração, nós encaminhamos para o Departamento de Saúde Coletiva, por quê? Nos havia sido dado um endereço de onde seria o funcionamento do laboratório. Nós trouxemos, inclusive, a documentação. Naquele endereço não consta, e não constava em nada em termos do CNES, do cadastro nacional dos estabelecimentos de saúde, não constava nada da Uninove. Nós ficamos perplexos, então vamos entender o que consta aqui, para a gente poder orientar e poder dizer, olha, falta isso, vamos atrás. E a nossa surpresa foi de que não consta o nome da Uninove. Então, consta uma empresa... Vamos abrir aqui um pouquinho, Ju, que eu acho que é mais fácil para a gente já fechar esse capítulo e continua na questão da contrapartida. Só um minutinho. Vamos lá. Em 23 de outubro, eu provoco aqui a documentação por meio de ofício, muito respeitosamente, solicitar o protocolo de solicitação da licença sanitária do Ambulatório Integrado de Saúde dessa instituição, junto à Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que, até o presente momento, não foi localizado em sistema tal solicitação. Reforçamos que, caso não tenha sido feita, a solicitação deve ser iniciada junto ao Poupa-Tempo, setor da saúde. Aproveito a oportunidade para renovar votos da mais elevada estima e consideração. Por quê? Porque isso tinha sido mencionado como se nós não tivéssemos interesse. Então, nós provocamos, fizemos uma reunião que temos registrada, e eu provoquei formalmente a entidade. Quando nós fomos atrás da documentação, nós encontramos o seguinte: a resposta é de ofício, é processo. Vamos lá. Aí, aqui. Vamos lá. O que a gente... Eles nos responderam que a documentação era objetivo de estabelecer um plano de trabalho, de atendimento às diversas especialidades médicas, em parceria com a prefeitura. Objetivo geral, proporcionar um campo prático de aprendizado para os alunos, oferecer campos de estágio e prática, estabelecer um ambulatório integrado, integrar o serviço do ambulatório ao sistema de saúde e contribuir para a redução de filas. Descrição de atividades. A descrição física, apenas, ampla recepção, 4 guichês, computadores, 40 salas de atendimento médico, uma sala de urgência, uma sala de enfermagem, 8 salas de discussão, área de convivência, descanso, expurgo, área administrativa, equipamentos médicos para especialidades pediatria, ginecologia, psiquiatria, entre outras. Recursos humanos. Definição da equipe necessária, incluindo médicos, enfermeiros técnicos e administrativos. Definição da parte deles, que iam oferecer. Nós precisamos definir. Então, não foi definido para nós. Integração com o Sistema Municipal de Saúde. Estratégias para integração efetiva.
com o sistema existente, incluindo protocolos de referência e contra-referência. Formação e capacitação, programa de formação para estudantes e profissionais, protocolos clínicos, desenvolvimento de protocolos clínicos para cada especialidade, cronograma, detalhamento de fase de implementação com datas previstas para cada etapa. Mas nada disso foi detalhado. Então, nós recebemos aqui, basicamente, um plano que não veio com as informações necessárias e nem com a documentação dentro da junta comercial e depois da vigilância sanitária. Tendo em vista, o recebimento de documento enviado pela Uninove por meio eletrônico, datado de 23/2, onde apresentou a proposta de integração dos consultórios à rede municipal, vimos participar que existem informações essenciais abaixo dispostas, que esta municipalidade necessita acessar para que possa dar andamento à avaliação do referido requerimento. Neste sentido, solicitamos a elaboração de um plano de trabalho composto pelas seguintes informações: a identificação, descrição da organização e apresentação do serviço e dos responsáveis técnicos pela execução da proposta e acompanhamento dos atendimentos. Justificativa da proposta: justificar a abertura de um novo serviço de saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, pautado na demanda a ser atendida, descrevendo os benefícios à população SUS-dependente, com abordagem no quesito ensino e aprendizagem e, principalmente, no quesito assistencial. Objetivos: descrever o objetivo geral e específico da proposta, no que compete ao aspecto educacional, e ainda, essencialmente, os indicadores de saúde que serão utilizados alicerçando a necessidade da abertura do serviço. Atividades a serem desenvolvidas. Áreas de especialidade que serão ofertadas, especificando se serão voltadas ao atendimento dentro da proposta da atenção primária e ou relacionadas a especialidades médicas. Número de atendimentos estimados, mensais e anual, bem como quais serão os procedimentos a serem executados pelos serviços embasados no SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema de Gestão de Saúde do SUS. Sistema de regulação de oferta de vagas, com vistas a garantir a continuidade do cuidado nos casos assistidos pela instituição de ensino. Cabe ressaltar a necessidade que a instituição embase em portarias e instrumentos legais para a constituição de equipes no Sistema Único de Saúde, tendo como base para definir áreas de atuação, conforme o disposto no item 4.A acima. Mecanismos que serão adotados para garantir o fluxo de referência e contra-referência baseados nos protocolos do Ministério e ou instituídos pela Secretaria de Estado de São Paulo e a Secretaria, bem como da Secretaria Municipal de Saúde. Pretensão em realizar atendimento por demanda espontânea e a existência de serviço de acolhimento e classificação de risco. Pretensão em realizar convênios com outros municípios da região e outras entidades públicas ou privadas. Gente, eu posso estar sendo maçante nisso, mas eu tenho que justificar, porque nós documentamos e formalizamos todas essas etapas. Por quê? Porque isso é um guia que a gente tem que preencher para conseguir fazer o pleito de habilitação desse serviço no município. Portanto, por fim, a cópia do registro do pedido da LTA junto à vigilância sanitária, condizente ao disposto no que se pretende do ambulatório, cópia da solicitação de abertura de CNES para serviços de saúde, condizente ao disposto no item 4.A. Então, destacamos que essa administração e os atos devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, e a Secretaria poderá realizar uma análise prévia e remeter à Secretaria de Negócios Jurídicos para parecer quanto à execuibilidade e formalização de instrumento jurídico compatível com a proposta. Ou seja, nós nos pusemos bastante, mais do que à disposição, praticamente assessorando o processo, porque nos interessa, sim, nos interessa ter parceiros e fortalecer a nossa atuação no município, sobretudo com uma entidade já qualificada, uma instituição de ensino. Quando nós entramos, por conta da documentação referente àquele endereço que nos foi dado, que é a Rua Joaquim da Silva Marta, 2151, Vila Nova Cidade Universitária, no endereço que tinha sido indicado e foi falado, isso foi falado em audiência pública, nós fomos surpreendidos, porque não há a solicitação de liberação de CNES para a Uninove. Existe uma empresa que chama RK, Ensino Gestão de Serviços de Saúde, que, inclusive, não pleiteia
a habilitação para serviços apenas são consultórios, né? São consultórios clínicos. Na verdade, não se falou em nenhum momento habilitação para fazer exames, enfim, nada que fosse semelhante ao projeto já divulgado como intenção do ambulatório. Isso tudo está comprovado aqui no nosso processo. Então, nós continuamos aguardando e à disposição para orientar e sermos parceiros para a implantação do ambulatório, do mencionado ambulatório, que precisa, agora, ser, de fato, fundamentado e encaminhado pela instituição. Vamos voltar agora. Fiz um parênteses, gente, para a gente já encaminhar a questão do ambulatório, porque é muito importante que a gente esclareça que a intenção e a nossa função sempre foi no sentido de assessorar, orientar e fortalecer, que a instituição formalize isso, faça, de fato, e a gente vai dar o apoio, nos colocando sempre à disposição para apoiar no que for necessário. Então, continuando a questão da cronologia, em 23/2, nós tivemos um e-mail, 23/2 de 24, recebemos outro e-mail da Uninove, contendo a prestação de contas de alunos matriculados em 21/22 e primeiro semestre de 23. A Secretaria encaminha este material à SNJ para análise dos documentos de prestação de contas, e o 17º parecer jurídico, de 1/3 de 24, informa que não constou dos autos qualquer análise prévia da prestação de contas, não cabendo à referida Procuradoria esta atribuição, e que a análise dos dados devem ser completas e, se for o caso, encaminhamento de novo parecer. Quanto à continuidade, vamos lá, isso foi em março, né? Vamos continuar aqui, na verdade, do processo da prestação de contas. Em seguida, nós vamos fazer o terceiro parecer a respeito desse processo, em 19 de junho. Perdão, eu faço a solicitação em 5 de junho. A Secretaria encaminha novamente os valores que detalhamento com a prestação de contas Não, minto, só veio uma etapa antes. Eles fizeram uma prestação de contas complementando aquelas informações que a gente solicitou 27/3, e, em e-mail recebido em 10/4, a Uninove envia nova prestação de contas. Nessa nova prestação de contas, nós fizemos a avaliação, foram avaliados os setores de infraestrutura, o departamento de administração quanto ao registro dos equipamentos, todos os procedimentos de itens que foram acompanhados, inclusive nas gestões anteriores, porque são os 3 anos anteriores. E, em seguida, nós encaminhamos à Secretaria de Economia e Finanças para a conclusão. Solicitamos novamente à Secretaria de Negócios Jurídicos que ratifique a importância dos documentos oficiais por parte da instituição de ensino, elaborados em conformidade com as práticas contábeis. Portanto, terceiro parecer jurídico, o procurador informa que já se manifestou em relação ao requerido e que cabe ressaltar que a prestação de contas esteja incompleta. Não apresentando envio das peças contábeis, mas resta à Secretaria fazer as conferências. Fizemos, encaminhamos ao fundo, que fez as conferências, isso em 3/7. Em 11/6 de 24, informamos que informam que no laudo apresentado pela Uninove, através da empresa Pires e Associados, esclarece que quase todos os seus questionamentos, com exceção do documento para comprovar o faturamento mensal, e questiona os documentos de faturamentos pela Uninove. Deste modo, informa que as demonstrações de faturamento apresentadas por semestre não atendem ao pronunciamento contábil aplicado à associação privada. Portanto, as demonstrações não são suficientes para a verificação e confirmação dos valores. Deste modo, requeremos a orientação da Controladoria Geral do município, se os documentos apresentados podem ou não ser aceitos, pois seu entendimento seria extraído mês a mês nos períodos do segundo semestre de 2007 a primeiro semestre de 23. Acompanhe o parecer jurídico no seguinte sentido, que
apuraríamos toda a receita da filial Bauru, que não possui apenas o curso de medicina. No entanto, o acordo de cooperação não trouxe o documento necessário. Nomeou, portanto, uma comissão para o acompanhamento do convênio e do acordo de cooperação. E, nesse sentido, é possível a apresentação da declaração validada de faturamento assinado por um representante da Uninove e do contador responsável atestando a documentação. Finalizamos que essa declaração não exime a responsabilidade desta comissão em atestar este documento e que os valores apresentados pela instituição de ensino, uma vez que a mesma foi constituída, entre outras atribuições, para fiscalizar a execução da contrapartida e solicitar os documentos comprobatórios. Então, é um aprimoramento sugerir que, para os próximos instrumentos discriminados, quais os documentos a serem esmiuçados e apresentados para verificação dos valores de contrapartida mensais. Em 15/7, informa que, por diversas vezes, requisitou a obtenção dos relatórios extraídos da contabilidade, que, conforme parecer da SNJ e Controladoria, caberia à Secretaria Municipal, por meio da comissão nomeada, solicitar e atestar os documentos que compõem o processo. O processo foi encaminhado com os pareceres jurídicos da Controladoria Geral, com o documento apresentado, até então, com o que havia sido disponibilizado pela Uninove, considerado hábil, pois assinado por contador, que responde na esfera civil e penal das informações. Deste modo, haveria informações suficientes para análise da apuração das contrapartidas a serem executadas, trazendo os valores devidos mediante todas as manifestações. Assim, apresenta um valor, contendo valores do faturamento semestral do curso de medicina desde o segundo semestre de 2017 ao primeiro semestre de 23, deduzidos os valores contrapartidas executadas, totalizando o valor atualizado de R$ 43.362.360. Eu, a Secretaria Municipal de Saúde, envio, em 21/8, notificação extrajudicial requerendo manifestação sobre o pagamento no valor devido de 10 dias úteis à instituição de ensino. Dia 30/8/24, a instituição de ensino requer um prazo de 15 dias para as devidas justificativas. Em 30/9/24, a Uninove requer cópia do processo administrativo, bem como nova prorrogação do prazo. Vamos lá. O doutor Meira tinha feito a questão... Desculpa, coronel. Nós tínhamos feito a questão da divergência, né, entre os valores do que havia sido comprovado sem a inclusão da correção monetária. Isso a gente tem aqui a cópia que a gente até disponibilizou para o senhor das trocas das planilhas e toda a documentação entre as instituições. Então, vamos lá. Esse processo que a senhora está lendo, qual que é o número dele? Esse é o processo... A gente me ajuda aqui. Vê aqui. R$154.306/22. 154? 306/22. Eu pedi a cópia do 135.999/2023. Além desses dois, tem outros processos relacionados ou não? Tem os lá de trás, os do começo, que a gente mencionou desde 2000. Então, são 3 processos, Três. não é verdade? Tem um 5348 de 2020, um 5348, e tem esse, e aquele outro que o senhor pediu. 15348? Isso, 15348 de 20. Tá. Tá? Esse é o número 1. Aí depois vem o 154306 e depois o 135. O da contrapartida, só para a gente ficar bem claro, o que a gente vai falar. Esse da contrapartida é esse último que a gente falou aqui, que é 154306. Esse é o da contrapartida. Isso. Tá. O outro do COAPES, do convênio, tudo, é 15348 de 20. Parte. E tem o outro ainda que é... Qual que a gente tinha falado? Não, são só os dois. Por que a gente dividiu em dois? Primeiro, porque foi dada continuidade ao COAPES, né? Então, nós paramos nós fizemos um parênteses. O que aconteceu? Em virtude de ter sido terminado o prazo de vigência e formatura, portanto, de 6 anos
para a finalização e formatura da primeira turma, portanto, o primeiro termo de convênio de assistência técnica findou em junho de 24, já tendo sido feitos os 6 anos, a lógica da aplicação dos 10% foi repactuada e nós demos continuidade, até por conta da não interrupção, conseguindo a assinatura do COAPES entre as universidades, no caso da Universidade de São Paulo, a Uninove e a Secretaria, foi formalizado em 19 de outubro de 23, retroativamente ao segundo semestre, para a gente não deixar descoberta as escalas. Então, o que aconteceu? A primeira lógica dizia o seguinte: 10% do faturamento anual aplicados de acordo com a portaria interministerial, vou dar o número da portaria, 178 de... não é essa, não. Portaria normativa número 16, de 25 de agosto de 2014, que é a tipificação de como devem ser aplicados os recursos de contrapartida, uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Educação, quando da implantação e da instituição do programa Mais Médicos. A partir desses 6 anos, foi repactuado no âmbito do município a contrapartida, e ela passou a ser de R$ 7,50 aluno, aula, estágio, hora, estágio, para justificar. Então, é a quantificação que é apurada na forma da documentação que é mensalmente apresentada e apurada para o DGTS, e o Conselho Gestor do COAPES, que foi constituído na assinatura do COAPES, nós imediatamente constituímos esse órgão de fiscalização, e é o Conselho Gestor do COAPES que faz o acompanhamento e a gestão dessa contrapartida. Agora, por que teria sido mais fácil? A gente podia ter feito toda essa governança direto no COAPES, lá atrás, em 2017. Porque ele não foi implantado, embora ele não seja obrigatório, ele facilita o trabalho de gestão e de acompanhamento e de pactuação do que tem que ser feito em termos dessa contrapartida. Até porque toda a metodologia de submissão, em termos da discussão do que seja a prioridade e do que sejam os pontos de ajuste, e esse controle pode ser e deve ser feito, inclusive validado pelo Conselho Gestor do COAPES. Por isso a importância do contrato organizativo. Infelizmente, só conseguimos formalizá-lo depois de todos esses atropelos, e que ainda, infelizmente, estamos na fase, esgotando a fase administrativa e agora encaminhando o processo para cobrança na forma judicial, assim que cabível, né? Secretária, a senhora leu muita coisa, mas eu ainda continuo com uma dúvida. Eu quero saber, resumidamente, o seguinte. Até 2024, que foram os primeiros 6 anos da faculdade, da universidade, a pactuação foi 10% do faturamento anual. Ou seja, 10% até do valor... 23, né? Até junho de 23. Isso, até junho de 2023, porque Isso, foi os primeiros 6 anos, não é isso? Isso, depois foi feito o aditivo. Tá. Então, até junho de 2023, então, era 10% do faturamento. Uhum. Depois foi feita uma nova repactuação, a senhora, eu não entendi, a senhora falou 7,50 por valor de hora-aula ou por valor de aluno hora-aula? Mas isso foi quando a gente assinou o COAPES. Tudo bem, mas a nova pactuação agora é essa, não é mais 10% sobre o valor. Exatamente, é uma nova métrica. Então, eu quero ser agora bem objetivo. Sim. Tá bom. De acordo com a Prefeitura Municipal, qual é o saldo, de acordo com todos esses pareceres jurídicos, a senhora falou que já foram feitos aí, olha, o do doutor Nilo foi o 13º parecer jurídico. Eu quero saber o seguinte, qual é o saldo que o município de Bauru entende que tem junto à Uninove? Entende não, está documentado, né? Não, justificado. O saldo, qual que é o saldo? R$ 43.396.589,39. Então, eu teria, em tese, hoje, de acordo com a sua assessoria, de acordo com o seu posicionamento... De acordo com a prefeitura. Então, esse valor de R$ 43 milhões é o que o município entende que a Uninove, em tese, deve ao município em contrapartida, com construção, com reforma, com tudo isso.
quanto que a Uninove alega que deve, ou alega que existe? Qual é a diferença? Qual é a divergência? A divergência é a seguinte, vereador Edgar. Saldo da contrapartida não solicitado ou utilizado. 18.650.581. 18 milhões. Então, 18 Isso. milhões e 600. Esse é o que a Uninove entende Isso. que o município faz jus. Essa divergência de valores, que, olha, pelo que está dando aqui, dá 25, 33, 25 milhões de reais, que é a diferença. Qual é a justificativa da Uninove que esse valor foi empregado em outra atividade, ou seja, relacionado a esses objetivos da portaria interministerial? Eu acho que você pode ler, João. Pode falar. Bom dia, Coronel. Posso complementar só essa Lógico, lógico. São 3 pontos específicos dessa diferença. Primeiro, o contrato, o termo lá inicial, ele foi omisso com relação a falar de atualização. Omisso em quê? Em uma cláusula específica sobre atualização. Ficou valor fechado. Só que o jurídico, com parecer, entende que tem que ser atualizado pelo IPCA e é isso que a Secretaria de Finanças faz. Então, é o primeiro ponto de divergência. O segundo ponto de divergência é que a Então, Uninove... deixa eu fazer, já que você está falando, nesses primeiros 6 anos, que a secretária falou que venceu em junho de 2023, porque a faculdade teve início da sua atividade em 2017, né? Isso. Em junho de 2017, aí você conta 6 anos, dado junho de 2023. Perfeito. Ponto. Qual é o valor desse período, que é 10% do faturamento anual? É mais fácil calcular do que a nova pactuação. Foi feito da seguinte forma: do valor da contrapartida apurada, 42.987.000. Certo? Esse é o total. É o total. Aí foi executado contrapartida pela Uninove durante esses anos, 5.967.000. Então, pera um pouquinho só. Então, o que a Uninove, ela... Esse é o entendimento Prefeitura Municipal de Bauru. Tá, então... Durante do segundo semestre de 2017 até o primeiro semestre de 2023, né, que é contemplado até junho, o recebido, teoricamente, teria que ter sido, tá? Não, igual a Júlia falou, não existe esse dinheiro em conta. Muita gente acha que existe esse financeiro em conta, isso não existe. 42.987.000, e no mesmo período as contrapartidas executadas totalizam 5.967.000. Então seria... Deixando um saldo disponível de 37 milhões aproximado. Então a prefeitura utilizou, devagar um pouquinho, só para me anotar, por favor. Claro. Eu não consigo entender. A prefeitura... utilizou 5.967.000. 5.900... E 67. 67.000, tudo bem. Então eu tenho... Um saldo de 37 milhões aproximado, tirando entre o que deveria estar ali disponível para a contrapartida da Uninove, Tá. e o que foi executado, 37 milhões. 37. Esses 37 milhões atualizados chegam no montante que a Júlia comentou, dos 43.396.000. Então vai para os 43. Muito bem. Agora, e depois de... Eu não estou levando em consideração depois de julho de 2023? Porque agora, com relação às horas de estágio, esse dinheiro já está entrando, já entrou a primeira parcela, uma parcela de 236.000. Agora deposita. Isso. Agora tem então tá bom. Então, pera um pouquinho só. A primeira pactuação, o dinheiro ficava... dos 10% da matrícula. A primeira pactuação, que era 10% do valor, ele ficava praticamente retido junto à universidade, é isso? Perfeito. Do valor total, retido pela Uninove. Muito bem. Depois, após julho de 2023... Foi feita essa atualização, esse novo... a nova repactuação, é uma nova pactuação. Fim do acordo, né? Foi feito um novo com uma repactuação nova. Tá. Essa nova pactuação, só para entender, secretária, porque eu preciso entender, por favor, me entenda que eu sou leigo. Para vocês pode ser simples o que vocês estão falando, para mim não é. A nova pactuação, como que ficou estabelecido os valores? Por hora estágio, 7... Qual é o valor, secretária? Estágio, 7,50. Quanto? 7,50.
O valor é 7,50 hora aluno, estágio, na rede, comprovado. hora aluno na rede. Isso. Tá. Isso significa para a senhora quanto por mês? Então, a gente faz a apuração por semestral. Semestral. Então, tá bom. Já fizemos, inclusive, na prestação de contas. O último valor foi 239, né? O último foi 236. 236.887. Mas foram só 2 meses, né? Referentes a 2 meses, esse valor. É porque foi julho de 2023, então nós já estamos com... Precisaria pegar o valor do ano passado. Explica para mim, por favor. Bom dia a todos. O COAPS ele foi assinado em 19 de outubro e ele retroagiu a agosto e setembro. Tá. Aí, não sei se vocês lembram, teve um período ano passado que os estágios ficaram suspensos. Certo. Então, ele não ficou o semestre todo. Ficou no limbo lá. Isso. Então, o valor do semestre do ano passado deu 236 mil, que isso aí a Uninove já depositou. Então, o segundo semestre de 2023 ficou quanto? 236 mil. Tá, já foram depositados? Já. Tá. E agora? Agora, o desse semestre, do primeiro semestre de 24, a Uninove enviou a listagem dia 30 de agosto. Certo. A listagem. Agora a gente está fazendo o confronto, se está batendo com a nossa, e vai enviar para a Uninove. Porque isso está no COAPS, eles têm o prazo para depositar. Vocês já definiram o valor ou é quem define o valor é a Uninove e depois vocês confrontam? A gente tem um valor, tá um pouco mais de 500 milhões. 500 milhões? 500 mil, desculpa. Não, quem dera, né? 500 mil. Isso não, senão nós vamos... 500 mil no semestre. Aqui. 500 mil reais. Mas a gente está apurando os nossos dados em confronto com o deles. Tá. Então, agora, os valores eles serão creditados na conta da prefeitura, é isso? Tem uma conta específica? Perfeito. Isso, tem uma conta específica que foi aberta para o COAPS. Para o COAPS. E aí, essa conta específica, esse recurso só pode ser utilizado dentro daqueles parâmetros da portaria interministerial. Reforma, construção, aquela coisa toda. Só para ratificar, vereador, tudo, assim como as emendas impositivas, tudo tem que fazer jus ao que está previsto no Plano Municipal de Saúde. Certo. E todas as diretrizes da Secretaria. Então, assim, tudo tem que ter. Por isso que é importante ter o colegiado do COAPS para poder validar tudo isso. E não temos só membros da Secretaria Municipal, técnicos da Secretaria, mas temos da Procuradoria e da Secretaria de Finanças. E das universidades, os representantes. Então, e do Conselho Municipal também. O que leva, se eu estiver errado da minha conclusão, me corrija. O que leva à conclusão é que, mais ou menos, em média, o município vai fazer jus a R$500 mil por semestre, e R$1 milhão por ano. Em princípio, sim. Hã? Em princípio, sim. Mais ou menos. E dependendo, é interessante isso, porque depende também da capacidade de ampliação da rede. Então, mais uma vez, isso é um argumento pró. Eu estou chamando, eu estou pedindo, por favor, vamos implantar o ambulatório municipal? Vamos ampliar a nossa rede? Porque aí se implanta o ambulatório, esse valor de 500 mil, ele é abatido nesse valor? Não é abatido. Não? Não. Ele entra como um equipamento a mais, porque ele vai ser pactuado como um equipamento a mais na rede. A gente tem que entender isso. Ele vai ter então não há uma compensação do valor a ser repassado. Não, ele vai ser um a mais. Mas ele vai ampliar a oferta, a possibilidade da oferta de estágio em mais equipamentos. Entende? Entendi. Agora eu faço uma outra pergunta. Nessa nova repactuação do COAPS, né, está estabelecido na portaria interministerial, por exemplo, que no primeiros 6 anos da universidade, quando aqui ela foi instalada, que era 10% do faturamento anual, que é, ao meu ver, muito mais vantajoso para o município, e essa nova repactuação do COAPS, com esse valor de R$ 7,50 hora aula aluno na rede, em tese, ela é menos vantajosa para o município, em termos pecuniários. Pergunto, por que não foi pactuado semelhante aos primeiros 6 anos e por que foi feita essa nova repactuação? Porque isso aí isso é de praxe, vereador. Aconteceu já, a gente tem em outros municípios isso acontece. Quando o compromisso basicamente é você formar a primeira turma. Isso que é amarrado na lei.
Num segundo momento, você negocia. No nosso caso, eu diria que foi até bastante vantajoso, porque, em média, a gente fez uma pesquisa, né? Eram 6,50, nós conseguimos 7,50. Então, nos municípios onde existe esse tipo de pactuação pós 6 anos, né? Então, foi uma negociação que nós fizemos com a entidade. Então isso já está previsto em norma, porque os primeiros 6 anos é os 10% Exatamente. do faturamento anual, e Até. depois até 10%? Até 10%. Está 10%. De 5 a 10. Tá bom. No nosso caso, foi vantajoso nos primeiros 6, mas continua sendo, comparativamente, em relação ao que se paga a hora-aula em outros municípios. Está Bom, até justificado. Agora, vamos a senhora falou em relação à divergência, né, dos 43 milhões. Posso só finalizar? São 3 pontos principais dessa diferença. Só para complementar, a formalização fica entre 5 e 10 inicial, e depois de implantado, vamos dizer assim, a primeira turma, aí vai para essa situação do COAPS, relacionada a essa situação. Tá, entendi. Agora, da diferença dos 18 para os 43, Coronel, são 3 pontos. Tá. O primeiro, essa questão da atualização, que lá na formalização, lá atrás, não constava, mas o jurídico, o parecer, entende, sim, que tem que ter atualização, e a Uninove nunca se pronunciou com relação a isso, então é feita a atualização. Primeiro ponto. O segundo ponto, eles não levam em conta a receita bruta, eles levam em conta a receita líquida, mas na própria formalização do edital já constava receita bruta, então a Secretaria de Finanças faz o cálculo em cima da receita bruta, então já é uma segunda diferença. Então, eles consideram apenas receita líquida. Perfeito. Então, a gente já tem mais uma diferença, mas no próprio edital consta a receita bruta. Então, a segunda diferença, a atualização, eles consideram a receita líquida, a prefeitura, a receita bruta. E a terceira é que eles consideram, durante essa execução dos 10%, parte prefeitura, parte FAMESP. Quando, na verdade, não consta em nenhum lugar essa situação. Seria agora, daqui em diante, com relação ao COAPS. E no entendimento do próprio parecer jurídico e no cálculo que foi feito pelo técnico da Secretaria de Finanças, como esse recurso sendo na totalidade da Prefeitura Municipal de Bauru. Por isso, esses 3 itens faz com que essa diferença de 18 para 43 milhões. Mas, o Everton, o valor que é um valor bem significativo. Muito. 25 milhões não é uma coisa Por isso que a qualquer. Prefeitura entende que esse recurso é na totalidade de direito da Prefeitura, sem ser essa distribuição com a FAMESP. Nesse período. Então, nesses 3 itens que você mencionou que deu a diferença, que é a atualização do IPCA, que não foi levado em consideração, Isso. que eles levaram em conta a receita líquida e não a bruta, Perfeito. que é a bruta, e a divisão entre Prefeitura Municipal e FAMESP, qual desses 3 itens aí que é o que mais impactou para dar a diferença? A distribuição entre Prefeitura e FAMESP. Qual é o valor? O valor exato eu não tenho, porque cada mês eles consideram uma porcentagem, Coronel. E eles, pelo menos eu obtive uma informação de que essa pactuação da Uninove com a FAMESP foi por meio de um aval ou de uma anuência do secretário municipal de saúde, do Fogolin. Pergunto, secretária, nesses processos que a senhora tem, nos 3 mencionados, existe algum documento nesse sentido de que... Vereador, mesmo que nós desconhecemos, mas mesmo que ele existisse, uma vez que ele não está previsto na lei que regiu o processo de escolha e de oficialmente fazer a aplicação do edital e obedecendo às regras legais que criaram o programa Mais Médicos e que, portanto, regeram essa contratação, isso, por todos os pareceres aqui exarados, isso é inviável. Então, é uma questão de interpretação, e, na verdade, como eu já disse, toda a espera administrativa, nós não podemos interromper, e nós temos que terminar e fundamentar, e esgotamos todos os recursos do ponto de vista de fundamentar, argumentar, colher pareceres e subsídios técnicos, jurídicos, contábeis, tudo de forma a justificar esse valor. Agora, a interpretação judicial, eu acho que aí essa é uma interpretação jurídica. Aí agora judicial. Eu vou perguntar para a senhora. Então, depois de... Só um minutinho, doutor Vitor. A partir do momento em que nós temos essa divergência já, de uma certa forma, confirmada aqui, está configurada a divergência. Eu tenho direito a isso... Documentado. Está documentado. Está tudo, eu sei. Agora, o município ajuizou, judicializou essa...
com a Uninove essa divergência de valores? Posso responder? Sim, senhor. Bom dia, vereador. Primeiro, é um prazer a gente estar discutindo isso, porque muito se fala, mas a verdade está sempre escondida. Então, agradeço ao senhor a oportunidade. Eu só queria voltar um pouco ao tema FAMESP. FAMESP, né? O que acontece se tem ou se não tem um documento ou a anuência do município... Vitor, desculpa, sem cortar, já que você falou da FAMESP de novo, você podia só explicar, então, o que é essa divisão aí que você falou que foi impactante, essa divisão aí da prefeitura da FAMESP, que o Everton passou? Porque os alunos da Uninove usaram as unidades hospitalares do Estado. E a Uninove quer, de alguma forma, descontar este estágio que os alunos fizeram no Estado. Mas o que acontece é o seguinte, o chamamento na qual a Uninove conseguiu as vagas por curso de medicina, ele é textual, ele é claro, ele coloca lá as regras. Então, não caberia ao município fazer qualquer espécie de intervenção ou acordo, porque isso já estava lá no edital, que a própria União disponibilizou vagas de curso de medicina aqui em Bauru, foi a União que disponibilizou, porque só ela tem essa competência. E aí a Uninove fez a proposta, só que a União não fica com a contrapartida, já que a universidade está no município de Bauru, está lá no edital, será revertido para o município de Bauru a contrapartida. Então, não caberia ao município fazer qualquer intervenção. Só poderia ser feita alguma intervenção junto à União, que foi ela que disponibilizou as vagas. Então, até a formação da primeira turma, aí a faculdade, sim, ela é registrada no MEC, e aí a faculdade já dá como tudo ok. Por isso que foi repactuado depois da formação da primeira turma. Então, não caberia ao município fazer qualquer intervenção ou acordo junto àquilo que foi feito entre Uninove e União. Foi por esta razão que a Uninove se consagrou à universidade aqui em Bauru, da Faculdade de Medicina. Então, significa que o uso do equipamento do Estado, que hoje, em tese, é administrado pela FAMESP, pelos alunos da Uninove, não há que ser feito qualquer tipo de repasse de valores para a FAMESP. Exatamente, porque quando a Uninove fez a proposta dela no chamamento para as vagas aqui no município, ela ofertou 10% do seu faturamento. Para o município. Exatamente, que seria convertido aqui para o município. Então, como foi um chamamento da União, na qual a prefeitura não teve qualquer participação, apenas seria implantada uma faculdade no município de Bauru, não caberia ao município de Bauru fazer qualquer ingerência sobre aquilo que foi ofertado pela Uninove para a União. A não ser os 10% que o município faz jus para a utilização dos equipamentos públicos municipais. Exatamente, vereador. Deixando claro, tá? É aberto um edital, tá? Na qual será disponibilizado vagas de curso de medicina. As universidades interessadas se habilitam desse chamamento. Quem ganha é aquele que faz a melhor proposta. E a Uninove fez essa proposta de 10% do seu faturamento. Aí eu pergunto, doutor Vitor, os 25 milhões, a diferença, eles foram destinados à FAMESP ou não? Não teria nem como, porque se fosse, seria de forma equivocada. Equivocado ou então uma receita ilegal. Também. Só que isso aí precisa ser discutido através de uma ação judicial. Sim, é isso. Deixando claro que toda a parte administrativa, tá, está sendo esgotada. Então, você vai se municiando de documentos, você notifica, é contra-notificado. Então, todas as etapas administrativas já estão praticamente esgotadas, porque é através dessa produção de documentos que você efetivamente entra com uma ação. Mas não entrou ainda? Não entrou porque estamos esgotando agora toda a fase administrativa. Então, nesse momento, não há qualquer judicialização em relação a essa divergência de valores? Nós estamos esgotando agora a fase administrativa. Mas vai entrar? Com certeza.
E a Uninove não os procurou para fazer qualquer tipo de acordo, alguma coisa? Por várias vezes ela sempre tenta fazer algum acordo que acaba sendo infrutífero porque fica sempre na conversa. Talvez esse tempo elástico é justamente a metodologia que a Uninove empurra para que ela consiga sempre ganhar mais tempo. Então, tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para a secretária. Considerando, secretária, que 18 milhões a própria Uninove admite que ainda tem pendente com o município, então nós temos 18 milhões lá. Vamos esquecer os 25, que os 25, como o doutor Vitor, vai estar caminha para uma judicialização. Por que não utilizar os 18 milhões para o edital da construção do hospital? Haja vista que eu fiz um questionamento para a senhora nos termos do artigo 18, e a senhora diz basicamente o seguinte, ó, a prefeitura vai licitar a contratação da obra? Sim. Caso sim, por qual razão a contratação não se mais dará pela Uninove? Informamos que, diante da complexidade da obra e em resposta à demanda por serviço de atenção primária e especialidade de baixa complexidade na cidade, na microrregião, optou-se pela contratação do município. Com todo o respeito, a senhora não me respondeu nada. Eu só queria saber o seguinte, por que não contratou, por que não usou o recurso da Uninove, ao invés de usar recursos da própria, a receita corrente líquida do município? Ou seja, se eu tenho um dinheiro extra aqui, e ele é mais do que suficiente para eu construir o hospital, por que eu não uso esse recurso, ao invés de usar o recurso dos 10 milhões, que é a previsão orçamentária, né, que está na LOA, na LDO, aliás, que foi aqui passado na Câmara recentemente. Então, é isso que eu queria entender. Você sabe que eu faço a mesma pergunta, vereador? Hã? Você sabe que eu faço a mesma pergunta, mas, infelizmente, eu tenho comprovado a resposta aqui. Quando eu cheguei, agora tem tudo documentado, e é interessante porque a gente vai... Tudo isso está dentro daquele processo que o senhor pediu do artigo 18 dessa semana. O senhor vai ver a comprovação formal da provocação e da solicitação de, àquela época, né, quando a gente ouviu esses 18 milhões a primeira vez, o senhor me lembra? O senhor estava em São Paulo, inclusive, quando na Uninove, porque eu estava aqui com a Marcela aqui na CEI. O representante da Uninove veio aqui e falou que tinha 5 milhões. Exatamente. Foi ele que falou. Antes daquilo, que aquilo, se não me engano, aconteceu em outubro, antes daquilo, na verdade, nós já tínhamos provocado, até por conta de conversas informais entre a reitoria, logo que nós chegamos, o doutor Vitor me acompanhou com a prefeita, várias idas e vindas, né, e reuniões, nós formalizamos todo esse problema e a solicitação. Então, no dia 8 de agosto de 23, nós temos aqui uma carta, um e-mail, um ofício ao doutor Eduardo Storópoli, reitor da Universidade 9 de Julho, até porque tínhamos sido orientados em reunião a assim o fazê-lo. Então, nós fizemos a solicitação formal de aplicação dos valores referentes à contrapartida para a construção do Hospital Municipal de Bauru, com 60 leitos. E aqui, nós apresentamos toda a solicitação, detalhando, até do ponto de vista da normativa, do que fosse. Então, o senhor vai ter cópia de tudo isso, o senhor vai verificar que, na verdade, isso não ficou na conversa, foi tudo documentado, com idas e vindas. Sim. Solicitamos ainda que seja feito um cronograma de obras, planilha de valores para justificativa a título de contrapartida, de modo a que a obra seja iniciada em até 60 dias. Olha, eu até reforçamos que, para fins de documentação legal da contrapartida, a necessidade de envio das peças técnicas e contábeis indispensáveis à comprovação do faturamento durante o período, toda oportuno, reiterar a necessidade da assinatura do COAPES, que não tinha sido ainda formalizado no ano passado, em agosto, por aí por vai. Então, tudo isso aqui foi recebido, notificado, documentado, foi feito um primeiro pedido, depois, em 8/8 foram outro, e passaram-se alguns meses, mais 5/12, outros ofícios, com encaminhamento, inclusive, de plantas de sondagem de solo e plurialtimétricas. Eu tenho aqui anexas, inclusive,
o material que foi encaminhado, sobre o terreno do Geisel, que, na verdade, já estava oficialmente apto e liberado para fazer a construção. Então, tudo isso foi, de fato, tudo isso aqui, olha, que a arquiteta que respondeu, inclusive fizemos em contato, fomos pessoalmente, o doutor Vitor, à época, trabalhava ainda, não tinha nos abandonado, estava ainda na secretaria. Nós tivemos pessoalmente em São Paulo, no escritório de arquitetura, que a Uninove havia designado. Então, nós fizemos toda essa formalização, todo o contato, tudo está registrado aqui. Infelizmente, não houve continuidade, não houve retorno, não houve formalização. Aí, em 11 de setembro de 23, nós solicitamos, tendo em vista o levantamento e as peças necessárias, até o encaminhamento para a Secretaria de Obras, para nos respaldar tecnicamente e para fazer as medições e terminar a parte que cabia tecnicamente à Secretaria. Em função desse processo, uma vez que nós tivemos praticamente, foram mais de 4 meses sem o retorno, nós provisionamos o hospital e decidimos que, em função do não retorno e em função de termos continuado, mas que, paralelamente, nós íamos solicitar a orientação e a confecção da planta pela Secretaria Municipal de Obras. Daí o início do processo, que o senhor também já solicitou cópia, da construção do... Secretária, quando foi que a Uninove respondeu, ou pelo menos disse, não vou fazer, não vou... Não, eu não disse não vou. Porque a senhora foi, junto com o doutor Vitor, pelo que a senhora está me dizendo, levar alguns documentos que a arquiteta pediu, que é levantamento topográfico... Não, nós encaminhamos por via eletrônica formal. Então, mas depois que foi feito esse encaminhamento para essa arquiteta, foi o último documento que a senhora encaminhou e depois não houve mais resposta? Não, nós encaminhamos vários. Não, eu sei, mas quando que foi assim a resposta que a senhora falou assim, bom... Eles não vão fazer o hospital. A senhora que interpretou Foram isso? 2 meses sem nenhum retorno. E nós insistindo, nós provocamos, eu não vou dizer os nomes aqui, mas provocamos toda a diretoria da Uninove. Nós fizemos reuniões no gabinete. Foi nos dias de semana que vem... Isso aqui, depois do dia 8 do 8 de 2023. Muito depois. Isso nós estamos falando de outubro. Né? Então, assim, coronel, eu acho que aí... Não, eu estou perguntando porque eu quero entender. Eu preciso dizer o seguinte, a gente só chega à verdade ouvindo as partes. Vereador, se o senhor me permite, inclusive, nesse contato que nós tivemos com a arquiteta que foi contratada... É uma senhora alta, uma senhora alta que, por várias vezes, ela me cobrava, e aí, não vamos fechar, não vamos assinar o contrato? E eu, de forma reiterada, explicava para ela, não, o seu contrato é com a Uninove, porque é uma contrapartida que a Uninove tem que prestar aqui no município. Certo. Então, por várias vezes, as reuniões que nós tivemos com a Uninove, era sempre de uma forma, vamos resolver na reunião. Posteriormente, sempre de forma furtiva, sempre de forma na qual nós mandávamos e-mails, ligávamos e não tínhamos resposta. E outra coisa, só acrescentando, vereador, se o senhor me permite, não poderíamos utilizar este valor neste momento, porque este valor é uma expectativa de direito. Então, nós vamos ter que ingressar com uma ação e efetivamente executar essa contrapartida através de uma ação judicial. Então, seria extremamente temerário contar com a Uninove pelo comportamento que ela vem tendo com relação a essas contrapartidas. Não, eu entendo, mas como a Uninove não foi a responsável pela construção lá da UBS do Jardim Chapadão? Ela não foi responsável pela reforma do CRMI? Se eu não me engano, foi a Pacaembu, não foi contrapartida? Ela não fez Pacaembu, construção, ela fez reformas bastante importantes, inclusive temos a lista aqui, de todas as reformas, que totalizaram 5 milhões. Sim, que é os 5 milhões que a senhora falou lá, que os 43, somente 5 milhões foram... Inclusive, nós temos aqui listadas todas as unidades que nós pedimos para eles construírem e reformarem. Desde que eu cheguei, eu só peço. Eu sou a maior pedona que existe nesse município. Tem tudo documentado aqui. Área de engenharia... Esses 5 milhões, 967 mil, a senhora tem a tem tudo, até porque tudo? Isso faz parte da prestação, pelo menos... Não, eu estou perguntando porque o doutor Vitor falou que é muito temerário, seria muito... Espera aí, um pouquinho só. A partir do momento que eu tenho um convênio com a Uninove, eu tenho lá um saldo reconhecido tanto pela Uninove, como também, obviamente, pela coisa que são os 18 milhões. A partir do instante em que eu formalizo um pedido
fruto daquele... Vários pedidos, não foram... Não, tudo bem, mas a Uninove falou, em algum momento, a Uninove falou assim, eu não vou fazer? Não. Ela não fala, porém ela não faz. Por várias vezes foi solicitado uma reforma numa determinada unidade e ela procrastina. E foi feita alguma notificação judicial? Várias notificações. O processo está munido de várias notificações, várias solicitações. Sem resposta? Inteiradas. Sem respostas E por ou que não respostas furtivas. Então, o secretário, o senhor que é um operador do direito, e por que não foi judicializado, então? Porque nós precisamos primeiro apurar exatamente o valor devido, o que foi de fato feito de contrapartida, e isso tem um tempo elástico, porque eles questionam o nosso técnico contábil, e aí, então, é realmente complicado quando se fala para entrar com uma ação de cobrança nesta modalidade. Por quê? Porque é muito gasoso, eu dependo de informações dele. Então, você vai contra-notificando e notificando para chegar num ponto em que nós temos um valor apurado, que é o que aconteceu agora. O nosso contador do município, hoje nós temos um valor de fato, que é muito além daquilo que a Uninove vinha insistindo. E agora sim, nós de fato podemos entrar com uma ação, acostando nessa ação toda essa documentação de notificações, solicitações e etc. Vereador, só para registrar, não foi uma estratégia de canseira, até porque você sabe como eu não gosto disso, eu gosto de ir direto ao ponto. Mas eu fiz questão de fazer essa cronologia da crise, porque é importante que vocês entendam que todas essas etapas elas fazem parte de um registro. Então, a gente não está falando de uma ou outra solicitação ou falha na prestação de contas. Isso é um processo que, desde o começo, ele voltou, teve dezenas de pareceres jurídicos, de recomendações, e ele nunca fechou. E, na verdade, os valores começaram a ser fechados a partir de maio deste ano, que nós conseguimos, de fato, por conta de todos os instrumentos disponíveis, a gente conseguiu fazer a história começar a fazer sentido. Então, assim, sempre faltava uma coisa, ou era questão da declaração do contador, que não era compatível com a pessoa que deveria ter sido responsável por auditar as horas dos alunos. Então, tem toda uma questão formal que nunca era sanada. Uma vez chegava aqui, ia para o jurídico, voltava com inconsistência. Voltava da área contábil faltando guia, faltando comprovação, faltando documentação. Então, tudo isso foi no sentido de ilustrar, passo a passo, a evolução desse problema, que, na verdade, agora vai culminar com uma judicialização. Tá. Bom, então eu já consegui entender a razão de não se utilizar o recurso da Uninove para a construção do hospital. Ok. Aí, agora, a senhora publicou no Diário Oficial uma notificação de abertura, né, de ampla participação, vamos lá, objeto, contratação integrada, previsto pela Lei 14.000, que é a nova Lei de Licitações, da contratação de empresa especialista para a elaboração dos projetos básicos, executivos, arquitetônicos e complementares e construção da edificação, ou seja, é um combo, né? É um combo de atividades. Só que eu fiz uma pergunta para a senhora nos termos do artigo 18, e olha que ontem me mandaram aqui uma resposta complementar, que era o projeto básico. Que é isso aqui, ó. Mandaram para mim isso aqui como projeto básico. Esse papel aqui, ó, só. Isso aqui não é projeto básico, na verdade, isso aqui é um desenho apenas. Me mandaram como resposta isso aqui como projeto básico. Na resposta que a senhora me deu, aqui no dia 24 de julho, a senhora diz assim, ó, eu solicitei cópia integral do projeto básico do Hospital Municipal desenvolvido pela referida secretaria. A senhora diz assim, ó, informamos que a Secretaria Municipal de Obras detém o projeto básico. Só que a Secretaria Municipal de Obras, eu gostaria de saber o projeto básico, porque é o seguinte... A nova lei de licitações, ao que me consta, posso estar enganado, doutor Vitor, ela permite a contratação do projeto executivo e a obra. Então, eu queria entender o seguinte,
Você está falando não aí, está falando acenando com a cabeça, então me explica. Como que eu vou contratar uma empresa para fazer um projeto básico, para fazer o projeto executivo e para fazer a construção? E qual é a referência que eu tenho para apresentar para essa... Como é que eu vou colocar no edital? Eu quero entender, porque ou eu sou uma pessoa assim que eu não li direito, não aprendi direito, mas eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender e entender. Se só puder me explicar, eu agradeço. Bom dia aos vereadores, bom dia a todos os presentes. Na verdade, a nova lei de licitação ela prevê algumas modalidades de licitação diferentes da lei anterior. Na Lei 8666, não se previa esse tipo de contratação, que é a contratação integrada e a semi-integrada. Certo. A licitação semi-integrada, que é essa licitação que o coronel está citando, ela é realmente uma licitação onde se tem o projeto básico em todo detalhado e você faz a contratação de uma empresa que faça a execução do projeto executivo, ela vai construir esse projeto executivo e fazer a obra. Então, toda a expertise dela é voltada para que o preço dela seja composto no projeto executivo e na finalização da obra. Entrega pronto o que se determina, o que se pretende construir. Projeto executivo e construção. E a obra. Isso, na licitação semi-integrada. A nova lei de licitação ela trouxe a possibilidade de se fazer uma contratação integrada. E o que significa isso? Você tem um anteprojeto, né, um projeto... na verdade, o que se tem ali é um projeto básico arquitetônico, mas faltam os projetos básicos complementares para se ter o projeto executivo. Então, é isso que se está contratando. Eu tenho só um desenho e eu tenho só uma intenção. É um desenho e um detalhamento. Tem todo um detalhamento que a Secretaria de Obras elaborou. Está dentro desse processo que foi, com os dados aí que estão publicados, ele tem todos esses detalhamentos. Ele tem o levantamento plano-altimétrico, ele tem o levantamento do local, né, da obra, tem tudo isso, matrícula do imóvel, tem tudo isso juntado nos autos. Então, se faz esse detalhamento todo para se contratar o projeto básico, além desse arquitetônico que tem ali, que é essa planta que foi encaminhada que o engenheiro, né, nos encaminhou essa planta. Tem todos os outros detalhamentos de como vai se construir o projeto básico, né? Todo projeto de gases, projeto elétrico básico, que vai culminar no projeto executivo. Isso é o que a nova lei prevê, essa possibilidade da administração fazer essa contratação de uma empresa que tem essa expertise, ou um consórcio de empresas, enfim. É a licitação que a gente vai conseguir enxergar isso ali no momento da realização do certame. E qual é a referência para chegar a um valor? Cálculos, os engenheiros fazem cálculos de valores com base em tabela SINAP. Eu, não sou engenheira, não vou conseguir explicar isso, mas tem todo um cálculo formalizado, detalhado, de como se chega nesses valores. Tem valor metro quadrado, que se considera também para esse tipo de empreendimento. Tá, mas qual é o valor estimado hoje que vocês têm para esse hospital? O valor estimado está sob sigilo. Só vai ser aberto o valor estimado no dia da licitação. Como sigilo? Não entendo. A nova lei de licitação também prevê a possibilidade, dependendo do vulto da obra, do tamanho da obra, que se seja decretado sigilo sobre o valor. Qual o tamanho da obra? Justamente, um hospital. Não, eu sei, mais mas de 4.000 metros quadrados. Não, quantos metros quadrados? Mais de 4.000 metros quadrados. Eu não tenho de cabeça, não trouxe pelo esses mapa, dados aqui. pelo mapa aqui, Eu não tenho esses dados aqui. Deixa eu falar para você. Pelo mapa aqui, não é 4.000 metros quadrados de construção. Não dá. O terreno lá tem 5.000. O terreno tem 5.000. Precisa levantar o processo, porque assim nós não viemos preparados. A informação que nós tínhamos é que era um hospital de 2.000 metros quadrados. Na verdade, como a gente veio preparado para tratar a respeito da Uninove, nós não trouxemos os dados relativos ao processo de contratação do hospital. Então, esses dados é impossível a gente ter esses dados de cabeça. Mas, assim, o que se tem é esse levantamento de valores de acordo com a metragem passada pela Secretaria de Obras, em conjunto com os engenheiros da Secretaria de Saúde.
Me desculpe, segredo? Qual é o motivo do segredo? Eu não consigo entender. O valor O estimado, segredo do valor. vereador, isso aí foi percebido através do Tribunal de Contas da União para evitar a cartelização. Então, os cartéis já combinavam preço e já chegavam mais ou menos, dá para chegar até aqui. Então, quando o valor estimado está sob sigilo especificamente, eu vou até reiterar, nessas obras integral, por quê? Porque cabe ao consórcio ou à empreiteira fazer o projeto básico pormenorizado, cabe à empreiteira fazer o projeto executivo e a obra. Então, para evitar a cartelização e com certeza isso gera prejuízo ao erário, né? O poder público sempre perde, então mantém-se em sigilo, tá? E aí aguarda. Por quê? Porque se o valor estiver muito alto, simplesmente não se aceita a proposta que for ofertada. Então, essa é uma garantia para o município. A própria lei que fez reconhecendo um problema recorrente em nosso país. Só uma pergunta, então, mas aí eu acho que não tem sigilo. Qual é o tamanho do hospital? Isso eu não tenho. Não tenho processo aqui também em mãos. E realmente eu não sei. O que eu posso falar especificamente por que eu estou do perguntando sigilo. isso? Por que eu estou perguntando isso? Secretário, se eu pedir no artigo 18, eu vou sair aqui, não vou ser mais vereador. Fica tranquilo, eu quero tentar saber essa informação hoje. Mas é que a gente... Só para saber a área construída do hospital. Se eu vou fazer um hospital, a prefeita anuncia um hospital. Vai ter hospital. Eu também quero o hospital, ponto. Eu também acho necessário e importante o hospital, a secretária sabe muito bem disso. Qual é o tamanho do hospital? Se é um hospital de 60 leitos, que é um hospital, se é um hospital, como foi licitado, um hospital day, e hospital day é diferente daquilo que a própria prefeita anunciou publicamente, que é hospital de média e baixa complexidade, são coisas distintas, a senhora sabe muito bem disso, né? Eu fui tentar entender qual é o papel, qual é a finalidade de um hospital day, é uma coisa, um hospital de média e baixa complexidade é outra, né? O hospital day ele tem uma celeridade no atendimento das pessoas, não é verdade? O hospital dia. O hospital dia, previsto na portaria 44 de 2001. É isso aí, vai ser um hospital dia. Hospital dia. Ponto. Então, acabou. Então, já tá. Agora, qual é o tamanho desse hospital? 1.000 metros quadrados? 1.500 metros quadrados? 2.000 metros quadrados? Só para entender. Porque, com o parâmetro da metragem quadrada de construção, eu tenho noção. Eu vou falar o seguinte, eu vou fazer minha conta. 2.000 metros quadrados, o mercado hoje, para a construção de um hospital, segundo informações que eu levantei, é R$ 4.000 o metro. Se for R$ 4.000 o metro, 2.000 metros quadrados, é 8 milhões o valor da construção. Aí eu tenho projeto executivo, que normalmente vai 5% a 7% do valor da área do valor construído, então eu tenho lá mais um percentual, e eu tenho também o projeto básico, que é a licitação integrada, como ela disse. Só para... Fui buscar no edital que está publicado, inclusive, no site da Prefeitura. São 6.217,92 metros quadrados. 6 mil prédio metros? terá de área construída 6.217,92. 6 mil? Isso, está no termo no edital, é o termo de referência, é o anexo 1H do processo que está publicado. Então, né? se eu tenho 6.200 e... Qual o tamanho? Aí, aqui da folha. 6.217,92. Aí tem lá, com recepção, consultórios, para atender bem Agora extenso. vem outra pergunta, secretário. Se a senhora reservou só 10 milhões, aliás, o seu secretário de Finanças aí reservou só 10 milhões para a construção, esse valor aqui, um hospital... Não, isso que constrói em 12 meses, né, vereador? Hã? Não se constrói em 12 meses. Você sabe que não constrói em 12 Não meses. vai ser a ET, não, né? Não, mas a empresa vai ter que ser eu tô julgada, perguntando inclusive, porque, nisso, vamos né, pensar vereador? Não existe... Eu não conheço um hospital nesse porte. Aliás, um hospital, vamos parar por aí. Previsão de 30 meses. Então... E num cenário que acelere, nada impede de, durante a execução do orçamento, caso a gente veja que
vai se conseguir. Então, isso a gente altera. Everton, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas foi Já que colocado você... mais com base... Não, Everton, você fez uma reserva, está lá numa reserva na LDO de 10 milhões. Perfeito. Quando nós começávamos a conversar sobre o hospital, que era uma área construída de 2.000 metros, um terreno de 5.000, é uma coisa. Agora, está aqui, ó, 6.200 A metros. previsão é 30 meses, vereador. Hã? A previsão é 30 meses. Referente à previsão que a Obras passou de execução durante 25. Orçamentária. 12 meses. Se precisar, como disse o secretário, eu vou cobrar dele. Se acelerar, a gente vai pedir mais dinheiro para executar. Não, o secretário, ó, uma coisa é a senhora ter um dinheiro para construir uma casa e eu também. Então, a Júlia, pessoa física, e o Meira, pessoa física. É uma coisa. Outra coisa é uma prefeitura municipal anunciar a construção de uma obra que é importante e necessária para o município, de 6.000 metros quadrados, e não ter o recurso, pelo menos já assegurado. Tem um recurso assegurado, vereador? Ué, mas como que eu vou? Para assim, você fazer uma licitação, Everton? Não, mas os 10 milhões é para previsão em 25. Em 26, se continuar a obra, vai fazer do complemento dela. A previsão em 25, por exemplo, ela nem foi licitada, não sabemos o andamento, quando ela vai se finalizar. É para pagar as medições, igual a Júlia falou, a previsão aí é de 20 a 30 meses de uma construção dessa. Então, para 12 meses, esse valor... Eu não preciso, então, ter assegurado na minha... É só da execução em 25. Vereador, só... Orçamento 2025. Não, secretário, eu tenho que entender... Proporcionalidade. É importante o senhor entender, e é importante, até porque o senhor é uma pessoa de orçamento. A lei orçamentária anual ela tem vigência por 12 meses. Não, concordo. A Então, é só isso. foi Então, colocada se eventualmente... E ela, outra coisa, nesse caso, ela fixou essa despesa, não... Mas essa despesa, se ela, dependendo do andar da obra, se ela precisar ser complementada, ele pode ser suplementado. Então, porque, na verdade, o que está nesse edital, secretária, é a construção do hospital. Sim. O projeto executivo e que o projeto básico. não termina em 12 meses. Então, eu vou fazer minhas contas, por 6.000 metros quadrados de construção, ao meu ver, não vai ficar menos que 30 milhões esse prédio. Mas, vereador, se o senhor 30 milhões vai ficar esse prédio, porque é 6 vezes 4, 24. Se o senhor me permite, vereador, independente até do valor, o Everton foi muito feliz de falar nas medições. Quer dizer, vamos imaginar que a empresa ganhou hoje. Tá? A empresa X ganhou hoje. Ela vai fazer o projeto básico. Concordo. Aí depois o projeto... Nós estamos falando aí de um tempo bastante elástico. E aí inicia-se, de fato, a execução. E é feito tudo por medição. Então, 10 milhões para o ano de 25 está bastante razoável. Está até com uma gordura. Tá bom. Se nós estamos falando aí de 30 milhões, tudo... Quer dizer, temos 26 para, de fato, sim, aí nós teremos uma estimativa mais precisa. Aí saberemos o quanto para 26 será necessário para essa obra. Aí faria-se a reserva orçamentária especificamente para o hospital. Porque do que adiantaria nós colocarmos hoje para 25, 20 milhões, sabendo que não usaríamos nem 10? Não, tudo bem, a sua fala tem lógica. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte: a construção do hospital era, pelo menos quando se começou a conversar sobre a construção do hospital, era um hospital de uma área construída de, no máximo, 2.000 metros quadrados, com 60 leitos, era isso aí, 60 leitos, entre os quais 10 leitos de UTI, desses 60, um hospital pequeno, e 2.000 metros quadrados. Muito bem, fiz as contas, tal. Vem aí a própria nossa prefeita, disse, o próprio governador do estado, não, você faz o hospital que eu equipo o hospital. Ele falou, por 10 milhões de reais. Um hospital do quê? De 2.000 metros quadrados. Então, quando eu ouço ontem lá uma determinada pessoa, não vou falar aqui em eleição, mas eu vejo uma pessoa falar assim, não, um hospital desse vai custar 60 milhões, eu acabo acreditando agora. Por quê? Se eu gasto 30 milhões para construir um hospital desse de 6.000 metros, eu vou gastar outros 30 para poder equipar. Então, quem é que vai equipar esse hospital?
a prefeitura, o governo do estado. Então, hoje está ficando bem claro para mim que é uma construção de algo que, ao meu ver, não vai ser inexequível em menos de 4 anos. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Com todo o respeito que eu tenho pelos senhores, pelas senhoras, respeito cada um aqui é técnico e tal. Mas, para mim, foi surpresa hoje falar que o hospital vai ter 6 mil metros de área construída. Muita surpresa, porque era para ser um hospital pequeno, de hospital day, ou um hospital de média e baixa complexidade, para nós atendermos essas pessoas. Essa demanda que eu tenho aqui reprimida, né, secretária? Eu tenho certeza que, acho que a primeira coisa que a senhora faz de manhã é acordar e verificar lá quantas pessoas estão aguardando vaga para internação. Acho que a senhora faz isso a primeira... Quando eu acordo? Ou à noite, né? Quando eu acordo. Exatamente. Mas por quê? Porque eu tenho certeza que essa é a principal preocupação da senhora hoje. Não, vereador, mas eu acho que eu queria dar uma palavrinha só nesse seguinte sentido. Existem alguns serviços e algumas obrigatoriedades que a gente tem que atender também do ponto de vista educacional e do ponto de vista de fazer o hospital ser um hospital que tenha a capacidade de fazer esse acolhimento para os alunos, e, tanto, tem toda a parte... Inclusive, a gente até discutiu isso no Conselho, quando nós tipificamos e entendemos, apresentamos vamos dizer, os contornos do hospital. E, na verdade, é o seguinte, são, de fato, 60 leitos, né? Até 60 leitos. Nós vamos ter uma parte também que vai ser uma parte, aproveitando até por conta de já termos o hospital ali, que vai ser um lugar de troca, né, de aprendizado. Não vai ser um hospital-escola, reiterando, vamos fazer um hospital-dia, mas como a natureza do município prevê que nós tenhamos, de fato, a participação das entidades de educação dentro, exercendo estágio, residência médica, nós precisamos disponibilizar áreas comuns para que haja, de fato, então, são pequenos auditórios, salas de reunião, tudo isso. Até porque tem toda uma parte de circulação, da parte de administrativa, dos funcionários, que precisa ser contemplada no projeto. Então, a gente não pode pensar só porque seja um hospital-dia, que ele tem que se restringir só à área dos leitos e as áreas clínicas e os centros, eventualmente, os centros cirúrgicos de baixa complexidade, os arcos cirúrgicos. Outra observação importante, existem alguns serviços dentro do hospital que também precisam estar ali, né? Então, nós estamos falando ali tanto da parte de acolhimento dos alimentos, da parte de limpeza, todas essas áreas são áreas comuns, que previstas, inclusive, em legislação, que nós vamos ter que prever no hospital. Então, não dá para a gente... Eu imagino que o senhor fale em 2 metros quadrados, mas um hospital, teoricamente, que tenha um outro respaldo, ou que tenha áreas comuns previstas em legislação que precisam estar dimensionadas para fazer toda a legislação ser cumprida, né? Então, eu estou dizendo que existem essas outras especificações, e aí eu acho que, quando da abertura, essa planta vai estar... enfim, quando da abertura do certame, isso a gente vai ter como detalhar. Outra importante observação, quando o senhor fala do equipamento, de equipar o hospital, não dá para a gente falar em começar a equipar sem terminar a obra. Sim. Né? Então, eu acho que foi uma sinalização até da correção monetária que o governador vai ter que provisionar se forem 2 anos. Estou brincando, mas só para fazer... a gente sabe que, daqui a 2 anos, 10 milhões vão ser outra coisa, né? Até porque está tudo muito atrelado a dólar. Nós estamos falando de insumo hospitalar, que muitas vezes descola rapidamente. Então, tem isso. Então, eu acho que só essas observações são importantes, porque, senão, a gente fica com esse raciocínio muito linear, e, na verdade, não é isso. Foram indicações, e eu acho que é importante a gente ter essa sinalização. Em termos de, hoje foram 10, pois daqui a 2 anos... Tudo bem. Né? E a parceria com o governador tem sido inequívoca, né, com o município. Então, isso é importante, até porque não é uma promessa, né? Ele já tem demonstrado sistematicamente que não é uma promessa que depois não se cumprirá. Nós cobraremos certamente. Mas a senhora tem alguma estimativa de custo para equipar esse hospital?
Olha, dentro do que foi estimado, aí que está. Se a gente fizesse a compra hoje, não seriam só 10 milhões, certamente. Quanto seria, mais ou menos? Eu não tenho, eu precisaria levantar esses números. Até porque depende do processo de compra, né? Por quê? Porque você pode comprar com a implantação, com a instalação, e há outros equipamentos que você consegue implantar. Na medida em que a obra vai sendo finalizada, você consegue atrelar. Eu vou dando o exemplo de arco cirúrgico, por exemplo, né? Uma vez que a obra esteja finalizada, você fica mais caro. Então, na medida em que você vai finalizando, você já vai incorporando algumas infraestruturas específicas, a ar-condicionado, por exemplo. Ar-condicionado não vem com a obra, né? Então, tudo isso também está condicionado a gente terminar o projeto já tendo feito essas aquisições de maneira antecipada. Uma coisa é você reformar depois e prever todo o adicional. A outra é você já desenhar uma planta, até porque as plantas de projeto executivo já levam em consideração necessariamente tudo isso, e a gente vai fazendo essa aquisição. Existem, por exemplo, insumos que, há 6 meses atrás, eles tinham um valor, cabos, por exemplo. E são outros que são importados, eminentemente importados. E aí também depende. Se eu falasse agora e daqui a um ano, você vai dizer, nossa, mas você falou 10 milhões hoje. Daqui a um ano, depende da natureza do insumo, se ele for importado, se ele for nacional, se existe alguma escassez, eventualmente, ou algum fornecedor que não esteja disponível na região, tudo isso encarece. Eu falo por experiência própria, porque eu sou uma grande consumidora de vários insumos que, infelizmente, eu tenho dificuldade quando a gente fala em termos de oferta regional. Então, eu estou falando da mesma maneira, porque se trata de uma obra. Só para finalizar agora, custeio. A senhora falou que é um hospital-dia, então, o hospital-dia, a senhora tem mais ou menos um valor estimado de custeio mensal. Qual é o custeio mensal do hospital-dia? Nós temos essa métrica em função de uma métrica de até 60 leitos, né? Esse valor, em termos do que eu trabalhei ano passado, até por conta do Hospital de Rio Claro, né, que eu deixei, está terminando agora, nós tínhamos feito uma estimativa em torno de 4 milhões e meio, ainda que tivesse o atendimento, vamos dizer assim, fosse... Nós não vamos inaugurar 60 leitos de uma vez, né, vereador? O senhor sabe disso. Sim, a gente vai habilitando e vai escalonando. Mas, em média, trabalhando com 60, com uma taxa de 80% de ocupação, mais ou menos 4 milhões e meio, 5 mês. Isso, em valores... Administrado, aí vem três perguntas para a senhora. Sim. Exclusivamente por servidores públicos municipais, administrados por OS ou administrado por uma Santa Casa? Eu não vou dizer isso agora. Não, eu sei, esse valor estimado... Até porque eu seria irresponsável. Esse valor que a senhora calcula aqui Não, isso tudo. Estou falando disso de custeio. Ninguém está falando de mão de obra. Nós estamos falando de custeio do hospital. Custeio é tudo. Mas o custeio não entra mão de obra? Sim. Mas ele é um item do custeio. Ele não é o custeio, né? Nós estamos falando de quanto custa para pagar a conta, teoricamente, para fechar a conta. Normalmente, né? Um hospital, o custeio da mão de obra, ele corresponde a 60%. Sim, normalmente. Normalmente. Né? Então, mas isso a definir da modelagem. Eu não tenho como explicar isso agora e não vou responder. Apenas esse valor de 4 milhões e meio que a senhora estima. Esse é o custeio. Desse valor de custeio, o que é importante notar, como a gente já falado desde a primeira vez, a primeira audiência que eu vim aqui, eu falei sobre isso. 20%, até 20%, se for habilitado, e quando for habilitado pelo Ministério da Saúde, pode ser financiado pelo governo federal. Então, 20%? 20%. Governo federal. Até 20%. Tá. E o restante? Município? O restante do município no primeiro momento. Município. Entendi. Como diz lá o rapaz da 94, a senhora quer fazer mais alguma consideração? Eu vou sentir falta dos seus debates. Eu vou sentir falta dos seus debates. Eu gosto muito da sua... A sua abordagem é muito técnica, vereador. O senhor é um republicano, nós nos demos muito bem aqui. Obrigado. Eu acho que o senhor, na verdade, a sua abordagem eleva o nível dessa casa. Muito obrigado. E eu queria muito que o senhor continuasse participando disso. O senhor não vai contar mais comigo aqui, não. Pode ficar tranquilo. É isso, eu não tenho nenhuma... Vereador, se me permite, eu reitero o uso das Júlia e as minhas palavras. Realmente, com o senhor dá prazer aqui, porque percebe-se que se busca a verdade, se busca esclarecer alguns pontos. Então,
aproveito e agradeço a oportunidade. Muito embora eu não fui convidado nem convocado, mas é um assunto que para mim é muito valioso, porque eu acompanhei aí, eu sou egresso da saúde, eu acompanhei toda essa construção desde Coapes, assim que chegamos. Então, muito obrigado, vereador. Ok. Everton, você precisa mencionar mais alguma coisa? Não, só complementar. Eu conheço o coronel também bem antes disso e eu, dependente do que acontecer, eu sei que essa parte política dele aí não vai deixar de sempre estar acompanhando e verificando as questões. Conto com o senhor para ir buscar recursos lá, hein, vereador? Olha lá, hein? Na Lesp, todos os outros. Amém. Bom, eu acredito que já estamos com os nossos assuntos aqui, para a qual a audiência foi convocada. Então, nada mais havendo a tratar, essa presidência, né, eu justifico aqui a ausência do vereador Locadora, que teve que sair. Eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a audiência pública às 11h30. Muito obrigado, secretário, obrigado, secretários que aqui estiveram, servidores.